tema de fraturas complexas do olecranon é um tema desafiador. É difícil trazer muitas novidades em relação a isso. Então, eu busquei no roteiro da apresentação aqui tentar explicar o que eu considero como sendo fraturas complexas do olecranon. Vou fazer a apresentação de alguns casos e tentar suportar a literatura para essas decisões, tentar mostrar o que tem hoje de novidade para apresentar aqui para vocês. O que a gente entende como fraturas complexas? Acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todos nós são as fraturas com grande cominuição da articulação. São aquelas fraturas multifragmentadas, com fragmentos articulares muito pequenos, aqueles fragmentos proximais extremamente difíceis de fixar, onde você fica na dúvida, será que cabe um parafuso aqui, será que cabe meio parafuso aqui, o que a gente consegue fazer? Mas eu considero também as fraturas complexas aquelas associadas às outras lesões. Fraturas do cabeça do rádio, lesões ligamentares, fraturas do coronoide, Montague-alike. Também são fraturas complexas aquelas que têm necessidade de reoperação. São as fraturas que você já operou uma vez e não deu certo. Isso não deixa de ter uma certa complexidade, você precisa reoperar esse caso. Assim como também considero fraturas complexas aquelas fraturas com osso extremamente osteoporótico, a fratura no idoso. Então, todos nós já tivemos complicações em síntese do olecranon. Então, o fio de cerclagem quebrado, o fio muito curto, que não nos fornece a estabilidade adequada, fixação da articulação da radioulnar, migração proximal com necessidade de remoção, falta de compressão no foco da fratura. Acho que todas essas são situações de complicações onde a necessidade de reoperação eu considero como sendo uma fratura complexa do olecranon. E o que eu acho mais comum e por vezes imperceptível é que quando você tem uma fixação com o osso que radiograficamente parece muito justa articular, muito próximo da superfície do osso subcondral, se a gente pensar na anatomia do olecranon, a gente pode perceber que esse fio, quanto está muito próximo, na verdade, existe uma grande chance dele estar intraarticular, porque nós temos esse formato em V do olecranon, então cuidado com a posição, que tem que ser uma posição subcondral, mas não necessariamente muito subcondral, porque senão se corre um risco de verdade desse fio estar intraarticular e acaba sendo uma complicação. Eu acho que a primeira forma da gente tentar tratar, se possível, é evitar o tratamento. Evitando o tratamento, a gente consegue evitar uma grande quantidade de complicações. Será necessária mesmo a cirurgia? Lógico que nós não vamos falar aqui da fratura sem desvio ou minimamente desviada, mas numa situação como essa aqui, onde eu tenho um fragmento curto, um osso muito osteoporótico, numa paciente de 87 anos, será que vale a pena investir no tratamento cirúrgico? Porque levantando a literatura, desde 2014, acho que já existe quase que um consenso. Inclusive revisões sistemáticas aí recentes, essa aqui publicada em novembro de 2018, falando que o tratamento não cirúrgico nesses pacientes acima de 75 anos, ele é quase que uma regra já na literatura, onde em 80% das vezes isso evolui para uma pseudoartrose assintomática ou uma consolidação num fragmento numa posição não adequada, mas isso com pouca sintomatologia. A conclusão de todos esses trabalhos são unânimes nisso. O tratamento no paciente de fratura de olecranon acima de 75 anos é conservador. O paciente evolui em 80% das vezes para uma pseudoartrose não sintomática, com muito pouca dor, extremamente satisfeitos com o resultado e, por incrível que pareça, com um bom arco de movimento. Então, com os mesmos resultados funcionais, mesmo grau de satisfação, muito menos complicação, o tratamento ele é conduzido com uma tala simples até o alívio da dor e depois mobilidade conforme for tolerado. E a longo prazo a gente percebe que isso tem dado muito bom resultado. Os tratamentos, lembrar que o tratamento estagiado ele é uma opção para aqueles traumas de grande energia, então luxações, fraturas de luxações, ferimento, projeto de arma de fogo, traumas graves, lesões associadas, então a utilização do fixador externo até a melhora das partes moles, ela ainda é imperativa em situações como essa. O que eu chamo a atenção é que, por vezes, a gente vê um desvio como esse das fraturas do olecranon, onde tem grande risco de exposição da pele. Então, cuidado com isso, onde o fixador, numa situação como essa, às vezes precisa ser montado com o cotovelo um pouco mais de extensão e até uma fixação provisória intermediária, que às vezes é necessário. Lembrando que numa situação como essa, para que não seja mantido um pertuito, esse fio deve ser sepultado para facilitar ou não complicar a segunda abordagem. Quando o fragmento ósseo é muito pequeno ou tem uma fragmentação articular, é necessário realmente implantes de ângulo fixo, implantes de última geração, a gente consegue tratar isso daqui com implantes convencionais. A gente consegue. É possível fazer essa fixação com implantes convencionais e eu chamo a atenção para a importância desse parafuso aqui, que numa situação de fragmentação articular, esse parafuso é que está me dando suporte para a articulação, como se fosse um planalto. Então, esse é extremamente interessante, ele tem essa função mais de suporte, de manter a articulação, assim como
situações onde o traço de fratura se estende para a região um pouco mais distal, também é importante a proteção disso daí, aí sim é imperativa a utilização de placa e a gente evita o uso de banda de tensão em situações como essa. Fraturas mais graves associadas à luxação, usualmente eu coloco uma segunda placa mais medial. Isso também é suportado na literatura. Tem esse trabalho que é do David Ring. Veja que mesmo referências mundiais no tratamento de cotovelo, de 2001 a 2010 ele teve 6 pacientes que tiveram. É um trauma extremamente grave e raro, mas ele fala dessa fixação com dupla placa como sendo uma alternativa interessante, importante, e eventualmente ele precisa associar a estabilidade. E na necessidade de associar a estabilidade, ele prega que seja feita ou a fixação uninumeral provisória ou a utilização de um fixador externo. Nunca tala ou gesso, porque não dá a estabilidade suficiente para segurar isso daí, se você não conseguiu a sua estabilidade ainda no intraoperatório. Então, fiz a cirurgia, ainda assim não estou satisfeito com a minha estabilidade, fixador externo. Situações onde esse fragmento distal é um fragmento complicado, um fragmento difícil de fixar, muito pequeno, o que eu gosto de fazer é, eu faço a minha fixação, como habitual, percebam que eu deixei esse furo livre aqui, e aí eu faço uma cerclagem além da placa, passando por baixo do tríceps. Com isso eu agrego a banda de tensão à própria placa. E aí eu amplio a minha estabilidade desse fragmento distal, diminuindo as forças de arrancamento nele, neutralizando essas forças. E aí o segmento a gente consegue observar, a maior parte das vezes dá tudo certo. Lembrando que existe essa possibilidade para os pacientes de baixa demanda de fazer a ressecção da porção distal do olecrano, mas hoje a minha preferência, ao invés de fazer essa abordagem de partes moles, é o tratamento conservador, como a gente viu aí na literatura. Como complicações ainda e lesões complexas do processo infeccioso, processo infeccioso nos pós-operatórios de fraturas de olecrano, a gente trata dependendo ou obedecendo os princípios de infecção pós-osteossíntese, depende da estabilidade do implante. Se o implante é estável, isso a ser discutido junto com o infectologista, a gente normalmente opta pela antibiótico supressão, onde você suprime o processo infeccioso e espera isso consolidar, sabendo que existe um tempo prolongado de infecção, isso sendo um processo infeccioso extra-articular. E com a instabilidade do implante, aí sim, todo esse hardware tem que ser removido, e aí trata-se com tratamento estagiado, se for necessário, cimento com antibiótico, etc. Devemos sempre respeitar os princípios, e quando eu falo respeitar os princípios, a gente imagina que uma fratura como essa, se eu penso para vocês aqui, vamos fazer um exercício mental e pensar num planejamento para isso daqui. Acho que é fácil. A gente pensa, vamos moldar a placa, passar um parafuso de tração, estabilizar. O que passa na cabeça de todo mundo, certamente é muito diferente disso. E aí a gente se lembra que princípios são importantes e precisam ser respeitados, porque o que a gente não quer é que uma situação como aquela acabe se tornando uma catástrofe. Muito cuidado nas fixações de olecrano com um parafuso só. Nem sempre aquilo que a gente imagina que seja a fixação ideal pode estar acontecendo, e às vezes a nossa visão no intraoperatório é limitada. Como perspectivas de futuro que eu achei aí que estão aparecendo de implantes novos, nós temos aí a placa banda, onde ela tem uma função associada aí de promover a banda de tensão com um pouco mais de rigidez do que o próprio fio. Tem as placas, as duplas placas também desenvolvidas especificamente para as fixações do olecrano. Minha opinião pessoal, que eu acho que tem muito hardware aí envolvido e o osso acaba sofrendo um pouquinho com isso. Acho muito mais elegante uma situação onde você coloca menos síntese. Essas placas ganchos são desenvolvidas aí que servem para isso, mas não só para isso. É a mesma placa que utiliza para tornozelo, ela também serve aí para fixação do olecrano. Veja que a gente consegue angulações interessantes aí de parafuso e posicionamento, mas são parafusos de 3,5. Às vezes os meus fragmentos não são pequenos o suficiente e não permitem isso. Achei interessante trazer isso daqui também, que são as hastes para a fratura do olecrano. O que é interessante é que você coloca ela em 2 etapas. Você faz primeiro a colocação de um dos fragmentos e aí, eventualmente, até na necessidade da fixação, você já pré-perfurou, vou fazer uma osteotomia do olecrano. Você coloca esse primeiro fragmento, faz a osteotomia e aí depois você só encaixa e parafusa e ele faz a compressão num segundo momento. Então, existe aí também as hastes para as fraturas, para a gente pensar como novidade para tratamento de fratura do olecrano. Então, em relação às placas pré-moldadas de olecrano, que hoje a gente usa com um pouco mais de habilidade de conhecimento, a literatura realmente nos mostra que tem
sido bastante interessante como alternativa de fixação. Por outro lado, a atenção ao implante ela tem que ser primordial. Mau posicionamento igual a mau resultado. Como mensagem final, a ideia é respeitem sempre os princípios, se possível evitemos as complicações, porque o tratamento das complicações das fraturas do olecranon são sempre muito mais difíceis do que o tratamento da fratura aguda. E, quando possível, fazer um augmentation, não com cimento aqui, mas com a associação de duas placas, placas longas, parafusos longos e a associação de banda à própria placa para síntese. Obrigado.